Chegamos ao final dessa jornada que para mim foi muito abençoadora. Espero que para você também. Como eu fui abençoado, como eu fui desafiado, como eu fui exortado, como eu fui confrontado ao ler esse livro. Eu espero que a tua experiência tenha sido a mesma. E o título desse capítulo é Voltando à Essência. Esse livro foi escrito no auge da pandemia. Numa pandemia global, numa crise global, onde tudo parou. Os templos ficaram vazios, os comércios fecharam, o entretenimento parou. Não tinha mais aglomeração, não tinha mais show, não tinha mais evento, cada um na sua casa. E é interessante porque Deus traz esse livro para um homem e o inspira a escrever um livro sobre uma volta, em um momento da história em que o próprio Deus mostra para mim e para você que ele não precisa de nada que aparentemente fazia o nosso sistema funcionar para continuar sendo Deus. Eu não sei qual foi a sua avaliação da pandemia. Eu não sei qual foi a sua avaliação dos efeitos da pandemia, mas eu tive várias. E como pastor, dentre muitas, uma delas foi uma grande lição, uma grande possibilidade que Deus nos deu de reavaliarmos as nossas práticas. Certa vez, do meio para o fim da pandemia, quando as coisas estavam começando a melhorar, uma irmã muito querida da igreja que eu pastoreava falou para mim assim: pastor, eu tô doida para tudo voltar como era antes. E aquela afirmação dela me incomodou. Eu falei: como assim? Você quer que a igreja volte a ser exatamente o que era antes da pandemia? Ela falou: é, pastor, exatamente o que era. E eu não me aguentei. Eu falei: minha irmã, eu detesto dizer para você, mas eu não quero de jeito nenhum que a igreja volte a ser como ela era antes da pandemia. E ela ficou triste comigo. E eu fui para casa e fiquei pensando naquilo. Quando eu pensei um pouquinho melhor, eu falei assim, essa irmã, ela teve quase razão. Quase. Ela quase acertou. Porque eu acho que depende de onde ela quis dizer o antes. Como ela disse que o antes era pré-pandemia, eu continuo concordando comigo mesmo. Eu acho que Deus deu uma possibilidade da gente rever valores. Quantas coisas o Senhor nos permitiu mudar. Quantas práticas erradas nós pudemos simplesmente parar por causa da pandemia. Quantas coisas nós pudemos começar quando a pandemia nos trouxe lições muito importantes. Mas a verdade é que também, se nós pararmos para pensar que esse antes deve ser um retorno à essência, aí eu concordo 100% com aquela irmã. Quando nós olhamos e pensamos que a igreja precisa voltar à sua essência e a adoração precisa voltar à sua essência, sim, nós precisamos ser como nós éramos antes. E eu queria finalizar todo esse percurso trazendo para você uma reflexão que muito mexeu comigo. Uma análise que eu mesmo fiz do movimento cristão. A igreja em Cristo nasceu como um movimento. Aqueles que transtornam o mundo, aqueles que abalam o mundo estavam chegando. Era um movimento. Essa igreja, ela passou a ser uma instituição. Durante um período, de alguns séculos, ela virou uma grande instituição. Logo depois, ela passou a ser um monumento. Eu que morei na Europa há muitos anos, sei bem do que eu estou falando. Hoje, nós temos templos enormes, grandes monumentos, construídos há séculos atrás, vazios, da presença de Deus e também da presença de pessoas, infelizmente. Nos tempos modernos, infelizmente, a igreja passou por um ambiente em que ela se tornou um entretenimento. E muitas das nossas práticas, como nós alertamos aqui nesses vídeos, passaram a ser práticas de entretenimento cristão. E para piorar a situação, muitos líderes e gestores de igreja têm tratado a igreja hoje em dia como um empreendimento, o que piora ainda mais as coisas. Meus irmãos, se essa igreja é um empreendimento, ela deveria, no mínimo, ser um empreendimento de administração familiar, onde Deus é o pai e é o dono. E todas as nossas atitudes deveriam ser pautadas em como meu pai quer que a sua noiva fique viva. Então não, meus irmãos, a igreja não é um empreendimento, a igreja não é um entretenimento. Graças a Deus, a igreja não é um monumento, a igreja não é uma instituição. A igreja precisa voltar à essência. Ela é um movimento cheio de Deus.
um movimento cheio do Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja, é nessa igreja que eu creio. É essa igreja que eu profetizo que você faça parte de uma. Em nome de Jesus, essa é a igreja que não tem barreiras denominacionais, mas que vai alcançar perdidos nessa terra. Essa é a noiva de Cristo. Que nós voltemos à essência da adoração, que nós possamos viver um movimento daqueles que transtornam o mundo, que mudam, que trazem odres novos, para que com um vinho novo, uma nova aliança se estabeleça em um novo e vivo caminho. Que seja assim comigo, que seja assim com você e através de você. Que Deus te abençoe.